E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química Pelúcio. E nessa aula, galera, a gente vai continuar conversando aí sobre as transformações. Na última aula a gente estava vendo aquela transformação de mol para massa, né? Agora a gente vai ver aquela outro tipo de transformação que envolve mol e partícula, ok? Então nós vamos ir para essa parte das transformações. Transformação então de mol para a partícula e vice-versa, tá bom? Então, de partículas também para quantidade de matéria. Partículo, escrevi aqui. Então, aqui partículas. Lembrando, o que pode ser essas partículas, né? Podem ser íons, podem ser átomos, ok? Podem ser moléculas. Enfim, essas partículas aí com o enunciado pode nos passar, né, para descobrirmos ou sabermos quanto representa de mol cada substância, beleza? Bom, pessoal, a gente tinha visto lá na parte de transformação de mol para massa que quem fazia o fator de conversão era o quê? A massa molar, certo? A massa molar era culpada, vamos dizer assim, de fazer a transformação acontecer. Agora, quem que vai realizar a transformação aqui dentro, né, em relação a mol e quantidade de partícula? Vai ser a constante de Avogadro, pessoal, aquela constante de Avogadro. Ai, professor, que difícil, como assim? Entre aspas, pessoal, vamos ser mais direto ao assunto. Toda vez que aparecer e necessitar fazer uma transformação de mol para a quantidade de partícula, você precisa lembrar que um mol de qualquer partícula equivale a um número de 6,02.10 na 23 dessas partículas mesmo. Beleza? Então equivale exatamente essa ideia. Então 6,02.10 na 23 partículas. Então essa relação básica que você precisa guardar para transformar mol em quantidade de partícula ou partículas em quantidade de matéria, em quantidade de mols, ok? Então vamos de fato aí a um exemplo para ficar mais fácil, né? Então vamos lá. Vamos dizer o seguinte, pessoal. Olha só. Quantas moléculas. Então aqui, ó. Quantas moléculas há em 5 mols de amônia? Em 5 mols de amônia, NH3, ok? Quantas moléculas há em 5 mols de amônia? Bom, pessoal, aqui você precisa trazer a sua memória que um mol de amônia, um mol dessa substância, então aqui, ó, um mol de NH3, ele equivale a quantas moléculas? Porque você tem que perceber o seguinte, aqui a sua partícula é molécula. A partícula que nós estamos lidando aqui são moléculas. E ele nos deu uma informação em mols, né, em quantidade de matéria, 5 mols. E o que você sabe? Que um mol de amônia, de NH3, equivale então aí a 6,02.10 na 23 moléculas de amônia. É isso que a gente sabe, que um mol de partículas, né, um mol, equivale a quantas partículas mesmo? Equivale a 6,02.10 na 23. A gente só está interpretando aqui o contexto que é da amônia e o contexto que envolve moléculas, certo? Então a substância que o exercício está envolvendo aqui é a amônia. E a partícula em questão é moléculas, ok? Então vamos lá. Em 5 mols vai ter quanto, pessoal? Regrinha de 3 simples. Se um mol tem 6,02.10 na 23 moléculas,
5 mols vai ter quanto? X. É o que a gente vai descobrir agora. O que eu faço? Multiplico o cruzado. 5 vezes 6,02.10 na 23 e 1 vezes x. Então, aqui vai dar 1 vezes x, x. 5 vezes 6,02 vezes 10 na 23. Aí os alunos começam a falar: ai, professor, odeio notação científica. Mas se você tiver dificuldade, pessoal, em resolver notações científicas, não é tão difícil assim, não. Porque aqui você vai pegar de fato só esses números e vão multiplicar. Depois a gente vai lidar com a potência ali, com a notação, ok? Então você vai pegar o 5 e o 6,02 e vai multiplicar. 5 vezes 6,02, 30,1, né? 30,1, né? Porque daqui vai dar 0, então eu posso colocar... vai dar 10, então eu posso tirar aquele 1 dali. Aquele 0 dali. Então, 30,1.10 na 23. Só que você vai ter que lembrar, né, meu querido? As alternativas, elas vão trazer a notação científica certinho. Lembra que na notação, o que vem aqui, ó, tem que estar entre 1 e 10, né? Tem que estar entre, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Tem que ser de 1 a 9 o número para aqui na vírgula. Bom, como aqui eu tenho 30, vou arrastar essa vírgula para frente. Arrastando a vírgula para frente vai ficar 3,01.10. E arrastando a vírgula uma casa para frente, vai aumentar uma unidade aqui no expoente da notação. Então, vai ficar 3,01.10 na 24. Aí, professor, mas isso é o que mesmo? Ah, pessoal, olha só. Quantas moléculas? Essa é a pergunta. Então, 3,01.10 na 24, moléculas de amônia. Beleza? Tranquilo, pessoal? Não é difícil. Você só precisa realmente saber fazer com os cálculozinhos de notação científica, né? Ensino médio, pessoal, pelo amor de Deus. Daí vocês aprendem lá no 9º ano, ok? Bom, turma, vamos lá. Vamos fazer um exemplo inverso agora. Imagine que a gente vai pegar aqui um seguinte exemplo. Qual a quantidade de matéria presente em, deixa eu ver aqui, sei lá, 1,24.10 na 22 átomos de ouro. Okay? Átomos de ouro. O símbolo AU, né? Então, qual a quantidade de matéria presente em 1,24.10 na 22 átomos de ouro? Bom, perceba, pessoal, que agora aqui a questão inverteu, né? Aqui já inverteu. Aqui ele está te perguntando qual é a quantidade de matéria, traduzindo a quantidade em mols presente nessa quantidade de átomos aqui. Primeira interpretação que você precisa ter, que as partículas nesse exemplo são átomos, ok? E a substância que ele está se referindo, né, é o ouro, né? Porque no caso eu estou considerando já é uma substância simples, né? O ouro que nós temos lá, a barra de ouro, tal, seria no caso não a barra de ouro em si. Eu sei que ela é uma liga metálica, tal, envolve lá a quilatagem dela, mas vamos considerar ouro puro aqui, ok? Então vamos dizer que seja ouro puro. Então vamos ver. Vamos ver então quantos mols representam esses tantos de átomos aqui. Então, o que eu sei, pessoal? Se ele está relacionando partículas, ou seja, átomos, com quantidade de matéria, eu sei uma relação principal. A relação principal disso aqui. 1 mol de qualquer coisa, no caso aqui, 1 mol de ouro,
equivale na realidade a falar o quê? Quantos átomos de ouro? 6,02.10 na 23 átomos de ouro. Beleza, galera? Então, isso é equivalente a falar que 1 mol de ouro equivale a 6,02.10 na 23 átomos de ouro. Ok? Bom, aí ele vai relacionar o quê? Quantos átomos de ouro ele nos deu? Bom, ele nos deu 1,24.10 na 22 átomos de ouro. E quantos mols? Não sei, é o que nós vamos descobrir, é o que ele está perguntando. Então, qual a quantidade de matéria? Quantos mols essa quantidade de 1,24.10 na 23 átomos de ouro representa? Vamos descobrir. Então, coloquei mol embaixo de mol, átomos embaixo de átomos. Vou multiplicar cruzado. 1 vezes 1,24.10 na 24. Então, aqui vai dar a mesma coisa, né? Porque multiplicou por 1. E n vezes 6,02.10 na 23. Então, 6,02.10 na 23 vezes o n. Bom, nesse caso aqui, ó, toda essa minha notação está multiplicando, eu vou jogar ela para o outro lado dividindo, ok? Então, vai ficar 1,24.10 na 22 dividido por 6,2.10 na 23. Beleza? Bom, tranquilinho, né? Vou dividir esses meus números aqui. Então, 1,24 dividido por 6,02. Então, dividido por 6,02, isso aqui vai resultar em, vou colocar o n aqui embaixo, vai resultar em 0,2, aproximadamente, tá? E aqui as potências de 10. Bom, nesse caso, a gente vai inverter o sinal da base de baixo e vamos somar, né? 22 mais menos 23 dá menos 1. Ok? Então, dá menos 1 esse camaradinho aí. Operações básicas de notação científica, tá bom, galera? Então, aqui, 22, inverto o sinal da base e somo eles. Então, aqui vai dar 22 menos 20, mais 20, menos 23, menos 1. Bom, nesse caso aqui, se eu quiser também considerar que 10 na menos 1, na realidade é como se eu estivesse dividindo isso aqui por 10, né? Então, vai dar uma quantidade de mols de 0,2, né? 0,2 mols de ouro. Beleza? Então, tá aí a quantidade de mols que eu tenho nessa quantidade de átomos de ouro. Então, pessoal, falar 1,24.10 na 22 átomos de ouro em quantidade de matéria é esse valor aqui, 0,02 mol de ouro, ok? Vamos fazer mais exemplo, pessoal? Vamos fazer mais exemplos aqui. Vamos fazer mais exemplos que são bastante importantes, né, professor? Isto, extremamente importantes. Vou fazer um exemplo bem diferente aqui, né? Vamos fazer um exemplo mais interessante. Olha só, pessoal, imagina o seguinte. Que a gente dissolveu, então aqui, ó. Dissolvemos, né? Dissolvemos 2 mols de NaCl em água, ok? De NaCl em água. Beleza? Eu quero saber então aqui primeiramente, letra A. Quantos
íons há no meio aquoso? No meio aquoso. Certo? Então vamos lá. Então dissolvemos 2 mols de NaCl em água. E a pergunta é: quantos, coloquei quanto, né? Quantos íons há no meio aquoso? Ok? Bom, pessoal, aqui é um exercício bem interessante mesmo. Olha só. Primeiramente, pessoal, como a gente está dissolvendo aqui o NaCl, o cloreto de sódio, você tem que lembrar que o cloreto de sódio, ele é um composto iônico, ou seja, ele já tem íons na sua estrutura, ele é formado por ligação iônica, e quando esse camaradinho aqui, ele cai na água, né, dá um mergulhão na água, se dissolve na água, esses íons que estão juntos, eles vão se separar. Ok? Então, eles vão se separar. Então, na realidade, aqui está acontecendo o quê? Uma dissociação. Então, aqui está acontecendo uma dissociação. Beleza? Então, aqui dissociação, a separação dos íons na água. Justamente porque tem aquela interação com a água, solvatação, tudo mais. Então, ocorreu a separação. O que eu quero que vocês percebam, pessoal, é isso daqui. Quando a gente dissolve, ó, no caso, 1 mol de NaCl, né, sólido, quando ele cai na água, ó, aqui é o NaCl sólido, e aqui eles estão na sua forma aquosa, dissolvida em água. O que acontece quando eu dissolvo esses camaradas em água? Você percebe que 1 mol do NaCl sólido acaba gerando 1 mol de íon sódio mais 1 mol de íon cloro. Ou seja, quando eu dissolvo esse composto iônico, o cloreto de sódio, 1 mol do composto iônico sólido, normal, sem estar dissolvido, quando dissolvo ele, ele me dá o dobro, ele me dá 2 mols de partículas, certo? 2 mols de íons. Então aqui a dissociação, ela faz com que haja mais partículas dissolvidas ainda, vamos dizer assim, certo? Então se eu dissolvi 1 mol de NaCl, no sistema aquoso, quando ocorre a dissociação, acaba que o número de partículas vai aumentar, justamente devido à dissociação. Então aqui, ó, é 1 mol de sódio, de íon sódio, mais 1 mol de íon cloreto, do Cl-. Então acaba que nós vamos ter aqui, ó, 2 mols de íons no total. 2 mols de íons, certo? Totalizando tudo. E é isso que a gente tem que levar em conta aqui nesse exercício, beleza? Dissolvemos 2 mols de NaCl. Então aqui, ó, dissolvemos 2 mols de NaCl. O que vai acontecer? Dissolvendo esses dois em água, o que vai rolar aqui? Vamos ter 2 mols de íon sódio mais 2 mols de cloreto. Ou seja, no total, se nós dissolvemos 2 mols desse camarada, nós vamos ter os 2 mols de íon sódio mais 2 mols de um cloreto. Então, no total, no meio aquoso. No meio aquoso, a gente tem quanto? 4 mols de íons. Aí, se ele quisesse saber de fato quantas partículas, né, iônicas, quantos íons de fato, aí eu vou usar aquela relação que a gente estava acostumado já. 1 mol de qualquer coisa, pessoal, sempre vai ser 6,02.10 na 23. Beleza? Então aqui, ó, o que vai acontecer? 1 mol de íons
equivale a 6,02,10 na 23 íons de fato, né? Então, quantas partículas iônicas nós temos? Tanto cátion quanto ânion, né? Quanto íon sódio quanto íon cloreto. Então, 1 mol de íons significa 6,02,10 na 23 partículas iônicas, ok? Então, nesse caso aqui, ó, quanto que deu mesmo? A gente dissolveu 2 mols, deu 4 mols. Então, se em 1 mol eu tenho isso, em 4 mols eu vou ter quanto? Certo? Então, é o que a gente vai descobrir agora. Então, 1 vezes y, 4 vezes 6,02,10, opa, 0,10 na 23, ok? Aqui multiplicando, né? Multiplicando essa turminha, 4 vezes 6,02 vai dar 24,08, né? Isto. 0,08,10 na 23. Arrasto, né, ó. Arrasto a vírgula uma casa para frente e aumento uma unidade no expoente. Então, arrumando a notação, 2,408,10 na 24. E o que eu estou calculando mesmo? A quantidade de partículas, de íons presentes nesse sistema. Então, de íons. E aí, quando eu falo íons, eu estou falando tanto do íon sódio e íon cloreto, ok? Então, aqui eu estou falando tanto de íon sódio e de íon cloreto, beleza? Se eu quisesse saber só a quantidade de sódio, bom, pessoal, aí você vai lembrar aqui, ó. Não são 2 íons sódio que surgiu? Então, você ia pegar no lugar do 4 e ia colocar o 2, beleza? E aqui seria a mesma quantidade de cloro, né? Porque é o mesmo coeficiente aqui, né? 2 para cada um. Beleza? Bom, pessoal, então essa é a ideia prática. Toda vez que você for encurralado por um exercício que tiver pedindo para você lá transformar mol em partículas, né? Íons, átomos, moléculas, você vai partir disso aqui. 1 mol de qualquer uma dessas partículas equivale a esse número de partículas, ok? Tranquilo, pessoal? Sossegado? Bom, pessoal, então por aqui nós vamos encerrar essa nossa aula, né? Eu quero tratar cada uma das transformações em cada aula para ficar mais específico, beleza? E na próxima videoaula, então, nós vamos continuar falando de mais uma transformação. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, quero te pedir também aí, se inscreva, compartilha lá com seus amigos que precisam de ajuda em estequiometria e você pode ter certeza que eles vão entender melhor. Eu sei, estequiometria não é fácil, pessoal. Se você achou moleza até aqui tudo isso, bom, aí você é um caso à parte, mas todos os alunos encontram bastante dificuldade em estequiometria, ok? Então, vamos a